Oi, gente, estamos aqui de volta. Este é o canal do Ministério Justiça e Poder. Nós estamos aqui para responder a sua dúvida teológica, a sua pergunta bíblica. Hoje, nós não vamos responder perguntas, né? Nós trazemos um tema, e o tema de hoje é soberania de Deus e fatalismo. Antes de eu estar gravando aqui esse vídeo, eu estava estudando a Bíblia de manhã. Eu tenho estudado há algum tempo o livro de Esther, e aí, lá em Esther 4, né, no versículo 13 e 14, mandou dizer a Esther: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única dos judeus que escapará. A importância está no versículo 14. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, aqui Mardoqueu está estabelecendo uma coisa, né? Em relação à vontade de Deus, em relação à vontade de Esther, que são duas coisas que poderão estar andando junto ou poderão não estar. Ou seja, Deus possivelmente teria colocado Esther na posição de rainha para um momento desse, em que era necessário um livramento para o povo dele. Mas e se Esther se recusasse? O livramento viria da parte de Deus de outra forma. Então, essa aqui é a Bíblia de Estudos NVI. Eles fazem a seguinte reflexão a respeito desse tema. Os temas do livro de Esther são expressos mais claramente nesse trecho. A confiança que Mardoqueu tem no livramento dos judeus baseia-se na soberania de Deus a levar adiante os seus propósitos e cumprir as suas promessas. Virá o livramento deles, mesmo que seja por algum meio que não dependa de Esther. Essa soberania, no entanto, não é fatalista. Se Esther não exercer sua responsabilidade individual, ela perecerá com a família. Aí ele cita outros textos, Mateus 26, 24, Atos 2, 23, que tratam também dessa relação de soberania divina e a responsabilidade humana. É sobre isso que eu quero falar agora. Nós vamos ver aqui duas definições: a definição de soberania e a definição de fatalismo. A definição de soberania: superioridade derivada de autoridade, domínio e poder. Não é delegável nem renunciável. Ou seja, Deus tem uma superioridade sobre todo o universo, derivada da sua autoridade, do seu domínio, do seu poder. Ele não tem como delegar a soberania e ele não tem como renunciar a ela. Então, isso é uma questão que precisa ficar clara. Agora, quando a gente vai ver um outro significado, o significado da palavra fatalismo, doutrina segundo a qual os acontecimentos são fixados com antecedência pelo destino. Então, quando eu digo que Deus é soberano, mas isso é diferente de fatalismo, o que eu estou dizendo é que a soberania de Deus permanece sempre. Não é delegável, não é renunciável. Mas que isso não impõe a vontade de Deus a qualquer pessoa, qualquer criatura. Deixa eu tentar deixar isso um pouquinho mais claro agora, tá? Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano. Quem deu o livre-arbítrio para o ser humano? Deus. Todas as vezes que o ser humano usa o livre-arbítrio dele, ele está dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é que deu a soberania. Deus é que quis, na sua vontade, que o ser humano pudesse tomar decisões livres. Então, a soberania de Deus não é renunciada quando o ser humano toma uma decisão diferente do desejo do coração de Deus. Então, aqui eu trouxe um outro conceito.
A vontade soberana de Deus, então, sempre será feita. O desejo do coração de Deus nem sempre será satisfeito. Ele deseja que o ser humano faça uma coisa, ele desejaria que Esther defendesse o povo de Israel com o rei, mas Esther não era obrigada a fazer. Deus não constrange, não obriga ninguém a fazer nada. E o que a gente pode dizer, e aí o texto vai dizer também, é que a vontade de Deus na história vai permanecer. Ou seja, ainda que os seres humanos não cumpram o desejo do coração de Deus, de alguma forma ele vai agir para que a história chegue ao final que Deus quer que chegue. Para que a história caminhe para o final que Deus previu, que Deus profetizou, que Deus nos entregou, que Deus desejou. Então, ainda que Esther se recusasse a tomar a parte dela naquele ato, a vontade soberana de Deus teria sido satisfeita, porque foi ele que deu o livre-arbítrio para Esther escolher sim ou não. E Deus traria o livramento de outra forma, porque ele é soberano na história. Ele é o Deus da história. Mas a participação de Esther, a decisão de Esther, poderia ser ou a favor ou contra o desejo do coração de Deus. Foi a favor. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações, compartilhe esse vídeo para que o ensino cristão chegue a mais pessoas. Se você tem uma dúvida, envie-nos a sua dúvida através das nossas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Conheça-nos através das redes sociais, conheça os cursos gratuitos que levamos aí na sua igreja e acesse livremente as nossas redes sociais. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.